Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História Judaica aqui do canal, em que hoje iremos compreender quais são as origens do conflito entre Israel e Palestina, que é um dos confrontos mais longos do mundo e que, infelizmente, provavelmente ainda irá levar muitos anos até ser plenamente resolvido. Então, para nós compreendermos essa história, é necessário nós retrocedermos no tempo ao menos até o final do século XIX. Embora a ideia de o povo judeu retornar à terra de Israel-Palestina fosse de fato muito anterior a esse período. Mas foi especificamente ao final do século XIX que Theodor Herzl formou a Organização Sionista, que tinha como propósito criar uma pátria independente para o povo judeu. Pois, como o antissemitismo ele começou a ganhar bastante força nessa época, com diversos pogroms ocorrendo na Rússia, que resultaram na morte de mais de 2.000 judeus, além também de diversas ondas de antissemitismo que existiam em outros países europeus, como é o caso, por exemplo, da França, envolvendo o caso Dreyfus, que a partir de 1894 ele foi injustamente condenado por traição e novamente acabou desencadeando diversos protestos antissemitas. Então, Theodor Herzl concluiu que seria simplesmente impossível aos judeus existirem em segurança, mesmo buscando a plena assimilação na sociedade europeia ou ainda em outros países existentes. Então, em 1896, Herzl publicou um panfleto chamado Der Judenstaat, ou em português, como o Estado Judeu, no qual ele argumentou que a melhor maneira de evitar o antissemitismo seria criar um Estado judeu independente. E também depois disso, no ano seguinte, ele organizou o primeiro Congresso Sionista, que ocorreu na cidade de Basileia, na Suíça, entre os dias 29 e 31 de agosto de 1897. Foi responsável pela elaboração do Programa de Basileia, que foi de fato o primeiro manifesto do movimento sionista que definiu os meios necessários para o estabelecimento de um Estado judeu, que seria então na terra de Israel-Palestina. Porque, como os judeus eles já possuíam um vínculo histórico e cultural muito forte com esse lugar que durava mais de 2.500 anos, então os sionistas concluíram que este seria o único lugar plenamente aceitável pela maior parte dos judeus, embora até mesmo a Argentina tenha sido proposta por Herzl como um lugar viável também. E também porque, além disso, nessa época existiam ainda outras organizações judaicas proto-sionistas, como é o caso dos Hovevei Zion, que estavam patrocinando imigrações judaicas e a compra de terras no território de Israel-Palestina, especialmente como resposta também a esses pogroms que ocorreram no Império Russo. Então, a partir do final do século XIX e os inícios do século XX, é quando nós já encontramos as primeiras grandes ondas de imigração judaica para a terra de Israel-Palestina, com o propósito justamente de escapar dessas perseguições antissemitas que estavam se tornando cada vez mais intensas em países europeus, e também como uma forma de escapar da pobreza, que atingia muitas e muitas famílias judaicas. Então, a primeira grande onda de imigração judaica para a terra de Israel-Palestina, que é chamada de a Primeira Aliá, ela ocorreu entre os anos de 1881 a 1903, quando cerca de 25 a 30 mil judeus emigraram. E posteriormente, entre os anos de 1904 e 1914, é quando ocorreu a Segunda Aliá, em que aproximadamente ali outros 35 a 40 mil judeus também migraram para a terra de Israel-Palestina, que nessa época era governada pelo Império Otomano. Mas um detalhe interessante é que nesse mesmo tempo, entre os anos de 1907 a 1914, muitos judeus da Europa resolveram emigrar para os Estados Unidos, porque era um país que oferecia, de modo geral, melhores oportunidades econômicas e de vida, de forma geral. Enquanto que os judeus que migravam para a terra de Israel-Palestina, eles geralmente encontravam maiores dificuldades devido às restrições de imigração que eram impostas pelo governo otomano, além também do trabalho, que estava normalmente restrito à agricultura. Então, entre os anos de 1880 e 1914, o número de judeus que estavam assentados à terra de Israel-Palestina eles passaram de 25 mil para aproximadamente 84 mil, o que representava, então, nessa época, cerca de 7% da população dessa região, que era dominada por uma população de maioria árabe e muçulmana. Enquanto que durante a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918, o número de judeus baixou para cerca de 56 mil, porque os otomanos cortaram as rotas que abasteciam essa região com alimentos e outros recursos importantes, além também de deportarem a população judaica que havia na cidade de Tel Aviv e Jaffa por receio de que eles se aliassem aos ingleses, que estavam ali nesse momento conquistando o Império Otomano. E foi nessa época, durante a Primeira Guerra Mundial, quando as potências aliadas estavam enfrentando os poderes centrais, com os ingleses em guerra contra os otomanos, que os ingleses acreditavam nesse momento que os judeus possuíam um poder real que poderia ser útil em favor deles, que ocorreu um dos eventos mais importantes para a causa do movimento sionista. Foi a emissão
da Declaração Balfour, especialmente no dia 2 de novembro de 1917, que é um documento que indiretamente acabou levando ao surgimento do Estado de Israel no ano de 1948, em que nós encontramos ali o governo inglês admitindo ser favorável ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Então vamos observar o que nós encontramos nesse importante documento traduzido para o português, que de fato ele possui uma importância histórica significativa para o desenvolvimento do Estado de Israel. Vamos ver o que nós temos ali, logo na sequência eu irei dar continuidade aqui em mais alguns comentários. Vamos ver ali. Prezado Lord Rothschild, eu tenho grande prazer em transmitir a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia pelas aspirações judaicas sionistas, que foi submetida e aprovada pelo gabinete. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina, ou dos direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Eu ficaria grato se Vossa Senhoria levasse esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. A Declaração Balfour foi recebida pelos judeus sionistas com uma grande celebração que ocorreu no mês seguinte, em dezembro de 1917, no Royal Opera House, no centro de Londres, porque além de eles estarem atingindo os objetivos do movimento sionista, a Declaração Balfour também servia para dar legitimidade a todo o movimento, que por conta disso acabou se expandindo bastante nos anos seguintes. Enquanto que os judeus do Yishuv, que é o nome hebraico para os assentamentos judaicos que haviam na terra de Israel-Palestina, eles passaram a celebrar o dia 2 de novembro como um feriado, o dia de Balfour, justamente em comemoração a essa importante declaração que foi celebrada até os inícios da Segunda Guerra Mundial. No entanto, por outro lado, já os habitantes cristãos e muçulmanos que haviam na terra de Israel-Palestina e já habitavam esse lugar há muitos séculos, muito antes do estabelecimento do Yishuv, e que nessa época representavam cerca de 90% dos habitantes dessa região, eles receberam a Declaração Balfour com bastante indignação, porque, embora eles também estivessem descontentes com o domínio otomano anterior, eles consideravam que essa Declaração Balfour estava simplesmente impondo a vontade de um governo estrangeiro que não levava em consideração a vontade da maior parte dos habitantes dessa região e que, além disso, prometia esse território a dominação de um outro grupo estrangeiro que seriam os judeus. Então, enquanto os judeus comemoravam o dia de Balfour como um feriado alegre, já os habitantes árabes muçulmanos eles passaram a observar esse dia como um dia de luto, sendo por essa razão que, em parte, a Declaração Balfour pode ser entendida como um dos motivos que deram origem ao conflito Israel-Palestina. Agora, após a Primeira Guerra Mundial, com a vitória das potências aliadas, o Império Otomano foi dissolvido e temporariamente controlado pelas potências europeias. Porque desde 1916, através do Acordo de Sykes-Picot, que já previa o sucesso de uma guerra aliada contra os otomanos, o governo britânico e francês, com a aprovação do Império Russo, desenvolveram um plano para dividir o controle das terras otomanas, representando a Liga das Nações, até o momento em que essas regiões fossem capazes de se autogovernar sozinhas. E, em princípio, a terra de Israel-Palestina seria considerada como uma zona internacional. Mas com a Declaração Balfour de 1917 e o Acordo Clemenceau-Lloyd George de 1918, ficou decidido então que a Palestina ficaria sob o mandato britânico, que entrou em vigor a partir de 1920. E foi nesse mesmo ano, especificamente no dia 1º de março, quando ocorreu o primeiro confronto militar entre árabes e judeus, que era uma parte ali da Guerra Franco-Síria, quando uma milícia árabe xiita, acompanhada de beduínos de uma aldeia próxima, atacou uma força paramilitar judaica que protegia a vila de Tel Hai, no norte da Galileia, e acabou resultando na morte de 8 judeus e 5 árabes. E ainda também nesse mesmo ano, em 1920, um mês depois, entre os dias 4 e 7 de abril, ocorreu ainda um outro conflito violento envolvendo árabes e judeus, que foram os motins de Nemi Musa, que também são conhecidos como os motins de Jerusalém, e que lembram muito os pogroms antijudaicos que ocorriam na Europa, em que grupos árabes gritando independência, independência, a Palestina é nossa terra e os judeus são os nossos cães, começaram a atacar e saquear o bairro judaico da cidade velha de Jerusalém, também invadindo a Yeshivat Torat Haim, destruindo diversos rolos da Torá, que acabou resultando nesse conflito na morte de 5 judeus e 4 árabes, enquanto que outros 216 judeus ficaram feridos e também 23 árabes. E como os árabes palestinos começaram a atacar os judeus de forma cada vez mais frequente e o governo britânico não conseguia garantir a segurança de Yishuv, então foi por essa razão que ainda em 1920 foi organizado a Haganah,
que era uma força paramilitar judaica que tinha justamente como propósito defender o Yishuv desses ataques árabes. E também foi a Haganah que teve uma importância significativa em outras revoltas bastante violentas que ocorreram posteriormente, como, por exemplo, os motins de Jaffa, de 1921, e também os motins de Jerusalém, de 1929, que ambos acabaram resultando na morte de muitos judeus e muitos árabes. Agora, a partir de 1936, também ocorreu outro conflito que foi bastante violento, que foi a Grande Revolta Árabe da Palestina, que envolveu todo o território do Mandato Britânico e durou até o ano de 1939, em que nessa revolta os árabes exigiam o fim do domínio britânico, a independência da Palestina e também o fim da imigração judaica, que estava atingindo números cada vez maiores. Porque desde o início do domínio britânico, a fim de colocar em prática a Declaração Balfour, o número de imigrantes judeus na terra de Israel-Palestina passou de aproximadamente 56 mil para 320 mil imigrantes, e principalmente por causa da ascensão do nazismo nesses últimos anos. Enquanto que os árabes, por outro lado, eles consideravam que essa política britânica de imigração judaica era simplesmente inaceitável. Então, como resposta a essa nova onda de revolta árabe, então, em 1939, o governo britânico emitiu o Livro Branco de 1939, que era um documento que restringia a imigração judaica para 75 mil, ao menos pelos próximos 5 anos, até o ano de 1944. Também restringia a compra de terras árabes pelos judeus e propunha por fim ao mandato britânico da Palestina nos próximos 10 anos e substituir por um Estado único, que seria governado tanto por judeus quanto por árabes. Mas que foi uma nova política que mesmo assim não agradou inteiramente aos árabes, sendo que na Conferência de Londres de 1939, que elaborou o Livro Branco, os árabes se recusavam até mesmo a sentar junto com a delegação judaica para discutir qualquer tipo de acordo. Então os conflitos entre árabes e palestinos eles simplesmente não foram solucionados com esse documento. E nessa época também os britânicos eles tiveram mais dificuldades em lidar com os problemas de Israel-Palestina por causa da Segunda Guerra Mundial, que começou a partir do dia 1º de setembro de 1939 e acabou atrapalhando as políticas que os britânicos estavam colocando ali sob o mandato da Palestina. Agora, a partir da década de 1940, os conflitos entre árabes e judeus eles tomaram proporções ainda mais violentas, porque ainda em 1931, a Haganah ela se desdobrou no Irgun, que foi um outro grupo paramilitar judaico que era extremamente violento e que passou a atacar tanto árabes quanto britânicos através de atos de terrorismo. Porque o Irgun entendia que todos os judeus tinham o direito de entrar na terra de Israel-Palestina sem qualquer tipo de impedimento e que a única forma de garantir um Estado judeu independente seria através da violência armada. Sendo que 2 atos de terrorismo judaico que foram realizados pelo Irgun foram os atentados à bomba ao Hotel King David, que ocorreu no dia 22 de julho de 1946 e acabou matando 91 pessoas, e o massacre de Iracem, que ocorreu em 9 de abril de 1948, quando o Irgun, junto com o Lehi, que foi um outro grupo judaico extremista, criado em 1940, eles acabaram em conjunto, matando 107 árabes palestinos na aldeia de Deir Yassin. Foi um massacre que acabou espalhando terror e medo em muitas aldeias árabes vizinhas que haviam no território de Israel-Palestina. E ainda em 1947, especificamente no dia 30 de novembro, começou uma guerra civil entre árabes e judeus que foi motivada pela adoção do Plano de Partição da Palestina, que os árabes simplesmente não aceitaram. Que foi um plano adotado pela ONU um dia antes, no dia 29 de novembro de 1947, que propunha uma divisão do mandato britânico da Palestina em 2 estados soberanos que deveriam cooperar em conjunto, que seria então um Estado judeu e um Estado da Palestina. Enquanto que a cidade de Jerusalém, por outro lado, ela ficaria sob controle internacional separado. E no ano seguinte, com o fim do mandato britânico e a fundação do Estado de Israel, no dia 14 de maio de 1948, essa guerra civil ela escalou para uma guerra muito mais ampla, que acabou envolvendo vários estados árabes vizinhos que também não aceitavam de forma alguma o plano de partição da ONU, como era o caso, por exemplo, do Egito, da Síria, do Iraque, da Transjordânia, do Líbano e da Arábia Saudita, que eram estados que se aliaram aos árabes palestinos para destruir o Estado judeu que havia acabado de nascer e que essas nações não reconheciam nem sequer como um Estado legítimo, e que foi uma guerra que durou até o ano de 1949, sendo vencida pelo exército israelense e celebrada como a Guerra de Independência de Israel. E quanto aos árabes palestinos, que foram derrotados nessa guerra, além de eles perderem parte de seu território que havia sido proposto pelo plano de partição da ONU, eles também acabaram perdendo muitas de suas antigas propriedades. Porque durante a guerra, cerca de 700 mil árabes palestinos eles abandonaram as suas casas e vilas buscando refúgios na Cisjordânia, na faixa de Gaza, em países vizinhos,
porque muitos deles tinham medo de um massacre semelhante ao que aconteceu em Deir Yassin, outros ainda porque foram expulsos pelo exército de Israel, e ainda outros também que acabaram saindo por ordem dos próprios líderes árabes que consideravam que após a vitória contra os israelenses, eles poderiam voltar então às suas propriedades em segurança. E como a Guerra de Independência de Israel ela trouxe uma grande derrota para as nações árabes e também, de certa forma, acabou criando uma crise de refugiados, além de destruir parte da sociedade árabe-palestina que havia então nesse lugar, é por essa razão que o mundo árabe ele considera esses eventos de 1948 como a Nakba, que pode ser traduzida como a catástrofe, que é como os árabes interpretam os resultados dessa guerra. E, infelizmente, até os dias de hoje, esses conflitos entre os árabes e o Estado de Israel eles não foram totalmente solucionados. Por exemplo, na década de 1950, houve a insurgência palestina de Fedain, em 1967, a Guerra dos 6 Dias, em 1973, a Guerra do Yom Kippur, em 1982 a 1985, a Primeira Guerra do Líbano, além também de vários outros conflitos que ocorreram no sul do Líbano, que se estenderam até os anos 2000. De 1987 a 1993, uma revolta palestina que ficou conhecida como a Primeira Intifada. De 2000 a 2005, uma Segunda Intifada. Em 2006, a Segunda Guerra do Líbano. E de 2008 até os dias atuais, diversos conflitos na faixa de Gaza envolvendo o grupo extremista islâmico Hamas, que é um grupo terrorista que venceu as eleições palestinas de 2006 e que tomou o poder definitivo da faixa de Gaza após a batalha entre o Fatah e o Hamas, que ocorreu entre os dias 10 e 15 de junho de 2007. E que desde então é um grupo que promove constantes ataques contra os israelenses com o objetivo de fazer uma constante guerra santa contra o Estado de Israel, até Israel então ser completamente destruído e substituído por um Estado Nacional Palestino Muçulmano, que é o objetivo do grupo conforme nós encontramos na carta do Pacto de Fundação do Hamas, que foi emitida em 1988. Então vamos observar alguns trechos do que nós encontramos nessa carta que nos ajuda a compreender melhor quais são as ideias originais desse grupo que nós vemos em guerra até os dias de hoje. Vamos ver o que nós temos ali então. O movimento de resistência islâmica, o Hamas, é um elo da corrente da Jihad, Guerra Santa, contra a invasão sionista. Acha-se conectado e vinculado ao corajoso levante do mártir Izz al-Din al-Qassam e sua irmandade, os combatentes da Jihad da Fraternidade Muçulmana no ano de 1936. Em seguida está relacionado e conectado a outro elo, a Jihad dos Palestinos, o empenho e a Jihad da Fraternidade Muçulmana na Guerra de 1948, e as operações da Jihad da Fraternidade Muçulmana de 1968 em diante. Apesar de que tais ligações estejam distantes e apesar de que a continuidade da Jihad foi interrompida por obstáculos colocados no caminho dos combatentes da Jihad, por aqueles que gravitam na órbita do sionismo, o movimento de resistência islâmica, o Hamas, aspira a concretizar a promessa de Alá, não importando quanto tempo levará. O profeta, que as bênçãos e a paz de Alá recaiam sobre ele, disse: a hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. E mesmo que os judeus se abriguem por detrás das árvores e pedras, cada árvore e cada pedra gritará: ó muçulmanos, ó servos de Alá, há um judeu por detrás de mim, venha e mate-o. O movimento de resistência islâmica, o Hamas, se acha muito bem qualificado para o próximo estágio da luta contra os judeus, os instigadores das guerras. Planejamos a inimizade e ódio entre eles, isto é, entre os judeus, até o dia da ressurreição. Toda vez que eles acendem o fogo da guerra, Alá o extingue. Eles procuram espalhar o mal sobre a terra e Alá detesta quem faz o mal. Nesta carta do Pacto de Fundação do Hamas, nós podemos observar claramente que o Hamas é um grupo islâmico antissemita que foi criado com o objetivo de conduzir uma guerra santa contra os judeus e obter a completa destruição do Estado de Israel. E como um pequeno adendo, nesses últimos dias em que o conflito israelo-palestino entrou em discussão nas redes sociais, começou a circular um mapa que apresenta a terra de Israel-Palestina ao longo do século XX como se o Estado judeu simplesmente fosse engolindo o Estado palestino ao longo dos anos, o que é uma representação errônea da realidade política desse território nesse período. Então, como nós podemos observar nesse primeiro mapa, é incorreto apresentar a existência de um Estado palestino ainda em 1947. Nessa época, esse território estava sob o mandato britânico, enquanto que as terras de propriedades árabes palestinas eram muito menores do que esse território, sendo mais correto nós representarmos esse mapa com uma divisão tripartite, mostrando então as terras de propriedades judaicas, as terras de propriedades dos árabes, que juntos estavam sob domínio britânico,
enquanto que uma porção significativa dessas terras, especialmente na região sul, eram todas terras desertas. Nesse segundo mapa, a representação do plano de repartição da onda ela está correta, mas na prática, o Estado palestino ele, na verdade nunca existiu nesses contornos, porque desde o início os árabes não aceitaram qualquer tipo de divisão desse território, sendo por essa razão que os países partiram para a luta armada com o objetivo de destruir o Estado judeu que havia sido criado em 1948. Neste terceiro mapa, os contornos do Estado de Israel estão sendo apresentados realmente de forma correta, porque, de fato, Israel ampliou a conquista de territórios após a Guerra de Independência. Mas entre os anos de 1949 a 1967, também não existia qualquer Estado palestino, porque no fim da Guerra de Independência de Israel, o Egito assumiu o controle da faixa de Gaza, enquanto que a Jordânia ficou sob o controle da Cisjordânia. Então também é incorreto representar um Estado palestino nesse período. E nesse último mapa, que apresenta a realidade atual, em que nós temos então um Estado palestino, que foi oficialmente declarado independente em 1988, e com o controle de seus territórios determinados pelos acordos de Oslo de 1993 e 1995, nós encontramos aqui um pequeno erro na faixa de Gaza, que mostra a existência de assentamentos judaicos até os dias de hoje, sendo que, na verdade, todos os assentamentos judaicos da faixa de Gaza foram removidos ainda em 2005. Então, o correto seria apresentar a faixa de Gaza com uma área totalmente fechada, que a partir de 2007 ficou sob o controle desse grupo terrorista Hamas, que desde então está realizando uma guerra santa contra o Estado de Israel e lançando anualmente, em média, mais de 2.000 foguetes e morteiros que são lançados a esmo em cima da população de Israel. Então, em resumo, o conflito israelo-palestino ele tem suas origens ainda nos inícios do século XX, principalmente após a Declaração Balfour de 1917 e os inícios do Mandato Britânico da Palestina, em que os primeiros conflitos armados entre árabes e judeus começam a ocorrer na década de 1920, em que, por um lado, nós temos o povo árabe palestino, que rejeitava a imposição de qualquer domínio estrangeiro em suas terras, e muito menos um domínio judaico, por motivações nacionalistas e religiosas, e por outro nós temos os judeus sionistas, que desejavam criar um Estado judaico independente na terra de Israel-Palestina, também por motivações históricas, nacionalistas e tradicionais religiosas, mas especialmente como uma solução para o fortíssimo antissemitismo que acabou culminando no Holocausto nazista, ao qual eles entendiam que ameaçava sua própria existência como um povo. Então, uma pequena metáfora que é um pouco imprecisa, mas que nos ajuda a entendermos esse conflito, é imaginarmos o povo judeu como uma pessoa vivendo em um prédio que está pegando fogo, que representaria então a Europa e o antissemitismo. E para salvar a sua vida, ela pula da janela e acaba caindo em cima de outra pessoa que seria um árabe. Os dois se machucam bastante, começam a brigar, chamam vários outros amigos para brigar juntos e continuam brigando nos últimos 100 anos. Com isto então, hoje nós compreendemos um pequeno resumo sobre as origens desse triste conflito israelo-palestino que já dura tanto tempo e provavelmente ainda irá levar muitos anos até ser resolvido. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo e para aqueles que possuem dúvidas ou queiram sugerir novos temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo, nos comentários aqui do YouTube. Convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.